a gente está vendo nas nossas aulas ordinárias a aplicação da democracia na República Brasileira, né? Desde a República Velha, passando pela Era Vargas, chegando na República Populista, e agora estamos vendo o regime militar no Brasil. E é impressionante como em todos esses modelos republicanos que nós vimos, essa imagem aqui é bem representativa, não é? Em nenhum dos modelos nós vimos a democracia plena, não é? Seja na democracia da República Velha, por conta do cabresto, do voto de cabresto, seja na Era Vargas, que não se exerceu em nenhum momento direito ao voto, e seja ainda na República Populista, onde havia aquela manipulação populista do voto. Então, a gente tem percebido isso na prática, no nosso cotidiano das nossas aulas ordinárias. O momento hoje é de aprofundar esse conceito democrático, esse conceito de cidadania, como Valdemir tão brilhantemente nos iniciou esse debate. E vejam só, eu quero ainda, em cima do contexto de democracia direta que foi passada por ele, pensar no seguinte com vocês. Eu lembro que quando tinha aula de história nesse contexto, muitos professores me passavam uma visão crítica da democracia direta. Acredito que essa visão crítica da democracia direta vocês também tenham, que é a seguinte: o conceito de cidadão, para essa democracia direta que nós tratamos aqui, o conceito de cidadão era um conceito restrito. Por que era um conceito restrito? Porque era um conceito que não abrangia mulheres, não abrangia estrangeiros, não abrangia os escravos. Então, os historiadores mais modernos fazem a crítica ao modelo de cidadania exercido aqui na Grécia. Porém, como o Valdemir falou, a gente não pode cometer um erro de anacronismo, né? de pensar antigamente como hoje. A gente tem que lembrar que, para o modelo grego, e em comparação com os modelos que existiam à época, isso foi um avanço significativo, né? A democracia evoluiu de maneira significativa. E pensando no nosso vestibular, a gente não pode esquecer de duas coisas. Primeiro, o modelo instituído, só aprofundando isso, o modelo instituído por Solon, que foi a timocracia. Lembra da timocracia? Ou plutocracia, que é aquele modelo que é baseado na renda do cidadão. Então, participa do processo de cidadania a partir... Como se fosse censitário. Exato, um critério censitário. O critério da timocracia ou plutocracia é um critério censitário. A gente até estudou que no Brasil, uma das constituições brasileiras adota o modelo do critério censitário. E aí é só depois, com Clístenes, não é? O século de ouro, assim, com Péricles depois, com Clístenes aqui, inicia-se o modelo democrático propriamente dito, que aí é um modelo que não seria censitário, porém com aquela restrição toda de que mulheres, estrangeiros, escravos não participariam. O fato é que o que eu gostaria de pensar agora com vocês é a evolução da democracia, a evolução do conceito de cidadania aqui, mais para a modernidade. Essa é a parte que me foi dada por competência. Vejam bem, qual é o debate interessante aqui? E esse debate é lindo. Eu tinha na democracia direta a ideia de cidade-estado, de polis. O Valdemir até falou aqui que o próprio urbanismo da cidade, a própria noção de cidade era projetada para que o cidadão pudesse exercer a democracia direta lá. Mas a noção de cidade-estado, quando a gente pensa em Atenas hoje, uma cidade, a noção era geograficamente menor. A ideia de nação, a ideia de soberania que Atenas tinha, era tanto menor no que diz respeito à área geográfica, que equivale à cidade, polis, como era menor, Rogério, no que diz respeito ao quê? Ao aspecto populacional. A demanda populacional era muito menor. Então, assim, tinha uma condição de exercer uma democracia de determinada maneira. Acontece que com o evoluir
só na Idade Média, só na Idade Moderna. Quando chega na Idade Moderna e a dinâmica populacional aumenta e aumenta muito, tem as teorias geográficas populacionais tão estudadas aí nesse período, Malthus, entre outros, que a população cresce em progressão geométrica, né? Não é isso? Então, nesse sentido, fica muito complicado em termos de estrutura você exercer a democracia de maneira o quê? Direta como você exercia antes. Porque agora eu deixo de ter a ideia de uma cidade-estado e passo a ter a ideia de estado o quê? Nação. Então, eu quero que vocês entendam nessa separação aqui de uma cidade-estado para um estado-nação, uma incompatibilidade prática do exercício de uma democracia direta. É muito complicado, num estado geograficamente maior e num estado populacionalmente maior, eu exercer a ideia de democracia direta. Esse é um ponto. O outro ponto eu acho até mais interessante. Qual é? Eu gostei muito do texto de Aristóteles, que o homem é um animal naturalmente político. Mas vamos fazer a crítica aí. Isso é delicioso demais, essa crítica. Vê? O homem é um animal naturalmente político lá. Sabe por que lá? Porque eu vivia numa Grécia, um modelo escravista, onde a função do homem era simplesmente debater política. Quem trabalhava era o escravo. O escravo estava lá trabalhando. O homem não tinha a preocupação econômica. Era muito fácil, todo respeito a Aristóteles, grande sábio, mas era muito fácil pensar só em política àquele tempo, naquele contexto econômico. Alguns pensavam em economia e eu pensava só política. Platão, inclusive na República, defende a ideia de república só para os sábios, filósofos, aqueles que só pensavam nisso. O grande problema é que o conceito de cidadão muda de homem político porque ele só pensava nisso para o homem de massa. Esse homem de massa é aquele homem que, além de política, ele tem que se preocupar em quê? Trazer o pão diário e a série de outras demandas. O homem naturalmente, o homem de massa, e parece um pejorativo, mas o homem, isso quem traz essa ideia de homem de massa é o professor Paulo Bonavides, um dos grandes cientistas políticos que nós temos no Brasil, e ele diz que é muito complicado para muitos o envolvimento natural na política na medida que o homem hoje tem outras demandas. Isso como crítica, a gente está fazendo isso como crítica. Porém, a gente tem que fazer agora o casamento dessas ideias. Platão também já disse assim, não tem problema nenhum que você não goste de política, viu? Platão na República ele diz, não tem problema nenhum que você não goste de política. Você vai ser governado por quem gosta. Essa frase de Platão é bem representativa, né? Porque a gente aí, não obstante, malgrado sejamos homens de massa, a gente precisa sim estar inserido num debate político. A gente precisa resgatar aquela ideia aristotélica de que o homem é naturalmente, e precisamos ser naturalmente um homem político. Agora, com essa crítica aqui, sabendo que vivemos hoje em um Estado-nação, não é mais, temos mais como viver essa ideia de democracia direta que não vivemos mais numa cidade-estado, e sim, hoje temos outras demandas. Isso explica, sim, um certo movimento de que as pessoas esqueçam a política e não queiram saber de política, porque hoje o homem tem outras demandas, hoje o homem é um homem de massa. Para que essa democracia seja exercida aqui, nessa dinâmica populacional, nessa dinâmica geográfica e nessa estrutura psicológica do homem moderno, se criou um novo modelo de democracia, que foi o modelo de democracia indireta, que é aquele modelo em que o homem passa a depositar em alguns, naqueles que deveriam ter um tempo exclusivo para isso, né? Para esses exercerem nos moldes da democracia grega lá o debate político necessário. O cidadão abre mão dessa parcela, ele exerce a liberdade na hora do direito de voto, mas deposita a confiança no seu representante. Por isso essa democracia ela é indireta, por isso essa democracia ela é uma democracia
representativa. No entanto, eu evoluo com o critério de democracia ainda. E muita gente não sabe disso, muita gente só tem em mente a ideia de uma democracia direta e uma democracia indireta, representativa. Mas a gente evoluiu. A gente evoluiu ainda. Porque muita gente começou a dizer que o próprio Rousseau, que é um dos teóricos que pensa na democracia representativa, ele diz que às vezes, o único momento que numa democracia representativa o homem exerce sua liberdade é na hora do voto. Depois ele perde toda a sua autonomia e fica à mercê da vontade dos seus o quê? Representantes. Que teoricamente deveriam representar a vontade de quem? Do povo, mas que não necessariamente isso ocorre. É assim, e é nesse ponto que se criou um novo modelo de democracia, a chamada democracia não mais direta, não mais indireta, mas semidireta, a chamada democracia participativa. O que é a democracia participativa? Veja que isso é tudo um processo histórico. Eu tenho uma democracia direta, eu tenho uma democracia indireta, e agora eu tenho uma democracia com uma mescla. Qual é essa mescla? Beleza, eu até voto nos meus representantes e eles vão estar lá fazendo a minha representação. Porém, eu tenho que garantir mecanismos de que o povo efetivamente, em algum momento, não só delegue, mas que o povo efetivamente o quê? Participe do processo de debate político. A gente vive hoje numa democracia representativa com elementos de democracia participativa. Eu coloquei só aqui alguns elementos que mostram o quanto o Brasil, esse é o modelo brasileiro, vive uma democracia já nesse outro nível, um nível que exige uma dinâmica da sociedade maior. Eu coloquei só alguns exemplos, né? Orçamento participativo é uma forma de democracia que alguns governos fazem, né? Você debater a aplicação do orçamento com a sociedade. Isso é a população participando do processo de gerência pública. A ação popular é um modelo de ação judicial em que a população quem pode entrar com esse modelo. Se tiver uma imoralidade na administração pública, qualquer cidadão aqui pode entrar com ação popular para buscar essa regularidade. Lei de iniciativa popular. Forçar, né? Ou forçar através das manifestações o impeachment, por exemplo, Exato. do presidente. É modelo de ação popular. Perfeito, excelente exemplo. A lei de iniciativa popular é outra. Como é que a gente percebe? A gente percebe a separação de poderes, aquela separação onde cabe ao poder legislativo fazer as leis. Porém, é delegado numa democracia participativa. Veja que eu não estou falando mais da democracia indireta, estou falando da democracia participativa. É delegado, a Constituição delega às pessoas a possibilidade de sim elaborarem projeto de lei. Um caso muito famoso foi, vocês os mais velhos aqui vão lembrar, os professores lembram desse caso. Mas teve um caso, quem gosta de novela, estava passando a novela, estava o maior, enfim, todo mundo vidrado na novela, e uma das atrizes da novela, a Daniela Pérez, lembra desse caso? Foi assassinada. Daniela Pérez é filha de Glória Pérez, que é a autora, né? E ela, se não me engano, era a própria autora dessa novela que estava passando, que a filha estava participando. E um outro ator, o Guilherme de Pádua, perfeito, mal. O Guilherme de Pádua, ele um envolvimento amoroso lá, matou ela, né? Ela foi morta e tal. E a partir de então, isso chocou o Brasil na época, ela era atriz naquela novela que estava passando naquele momento, então chocou o Brasil, aquele negócio todo. E a Glória Pérez iniciou um movimento de busca de assinaturas para incluir o crime doloso, que foi o crime que ele cometeu contra a filha, o Guilherme de Pádua cometeu contra a Daniela, filha dela, incluir esse modelo de crime no regime mais severo, nos chamados crimes hediondos, né, que dão uma punição maior a isso. Isso veio a partir de um processo do quê? Iniciativa popular. A lei de ficha limpa é o exemplo mais atual. A lei de ficha limpa é uma lei de moralização da política que veio através também desse processo de iniciativa popular. Começou o debate a partir de uma iniciativa popular. O Tribunal do Júri também é
é um modelo que, se você praticar um crime doloso contra alguém, matar alguém dolosamente, você não vai ser julgado por um juiz. Quem vai julgar você são seus pares, são outros cidadãos que são escolhidos para julgar você. Veja que o povo está participando de uma decisão como se fosse o poder judiciário. Estão entendendo? Então, veja que a democracia ela é o quê? Participativa. Ela exige uma maior participação. Em suma, antes da gente tratar de plebiscito e referendo, em suma, eu preciso que vocês entendam que nós evoluímos da democracia direta, com aqueles aspectos que o Valdemir tratou, para uma democracia indireta. Essa evolução se deu por conta de não se tratar mais de uma cidade-estado, se tratar de um estado-nação. Essa evolução se deu porque aquele homem não era mais aquele homem político, agora aquele homem era um homem o quê? De massa. E aí ele evoluiu para uma democracia indireta. Mas que teve um momento que a gente percebeu na democracia indireta que o homem estava pouco representado, que muitas demandas desse indivíduo não eram representadas na prática. Foi necessário criar mecanismos para que o indivíduo participasse mais da política, da sua ideia de cidadão. Daí criou-se então a ideia de democracia o quê? Participativa, e nós percebemos que nós vivemos diversos elementos de democracia participativa. Só um detalhe, tá? Esse recall aqui é o seguinte, e aí eu vou passar para nosso lindão Rogério, que ele vai continuar, mas o recall aqui é um modelo que existe em democracias que é mais ou menos assim. Não temos no Brasil. Se o indivíduo não está tendo a boa gerência do governo, o presidente da República, esse é o tipo de regimes parlamentaristas, o primeiro-ministro, enfim, o chefe do executivo, ele não está governando bem. Você está olhando para ele e está dizendo assim, esse cara não está fazendo a política pública legal. Você tem como fazer o recall, é você tirá-lo do governo pelo voto da maioria. Esse modelo não é permitido no nosso regime hoje. Por exemplo, tem gente que não gosta de determinado governante e diz assim, fora FHC, fora Dilma, fora... Não é assim que a gente vê na rua? Esses presidentes, por exemplo, eles não podem sair por recall. Eles não podem sair porque o povo não está gostando do seu governo. Eles só podem sair se cometerem crimes e serem julgados por esses crimes. Mas por vontade popular, de vamos tirá-lo porque ele já não está mais adequado à nossa vontade. Não, é um debate político. Será que numa reforma política eventual, enfim, muita gente defende isso. Tem seus prós e tem seus contras. Isso é um debate posterior. Mas agora, outros elementos são o plebiscito e o referendo, e aí vocês vão ver com muita profundidade agora com o Rogério.